Bom dia a todos. Vamos estar começando mais um vídeo, mais um momento Tamo Junto Nessa, né? Aquele momento onde falamos da Palavra de Deus, onde falamos de Jesus, o nosso amado, o glorificado, o eterno, digno é o Senhor. Sabemos e conhecemos a história da Páscoa. A Páscoa tem histórias maravilhosas em nossas infâncias, porque acreditamos em algo que era folclórico. E para muitas pessoas ainda é folclórico. Realmente é folclórico. Mas nós que conhecemos Cristo, conhecemos uma só história sobre a Páscoa. Eu não vim aqui estragar o domingo de ninguém, não. Cada um acredita no que quiser. Eu mesmo, quando era criança, acreditava que a Páscoa tinha a ver com o ovo, o coelho. Essa era a intenção. Nas escolas, nas festas, em lugares onde celebrava a Páscoa. A intenção era essa: alegrar as crianças, alegrar os adolescentes, alegrar para quem vivia naquele dia, naquele momento folclórico. Essa era a intenção da Páscoa: deixar todo mundo feliz. Mas eu cresci, glória a Deus. Vocês cresceram, vocês conheceram a Palavra de Deus, vocês conheceram a Bíblia Sagrada, glória a Deus. Quando conhecemos a história de Cristo, sabemos e conhecemos qual o significado da Páscoa. A Páscoa tem um significado: a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o maior significado da Páscoa para os cristãos. Aqueles que buscam o Evangelho, aqueles que vão atrás, aqueles que nascem de novo para Cristo. Então a Páscoa, ela tem um significado para nós. Um significado muito importante, porque temos lembranças, como eu falei, do ovo, que era um momento folclórico, né? Que a gente ganha presente, que a gente se alegra, que a gente tem momentos marcados. O ovo da Páscoa. Isso marcou muito a minha vida. Mas e agora que conhecemos a Palavra de Deus, conhecemos a Bíblia Sagrada, conhecemos as verdadeiras histórias sobre a Páscoa. Agora somos de Cristo, agora somos de Deus. Qual é a história da Páscoa para você agora? Você é conhecedor da Palavra de Deus. Eu não sou religioso, eu não sou fanático, porque Deus, ele não é religião, não. Deus é onisciente, onipotente, é um Deus vivo e verdadeiro. Não vim adorar imagem, não adoro imagem. Eu adoro um Deus que reina, que vive, que trabalha, que restaura, que abençoa, que está com você, que está comigo, que ama todos nós. Por isso que Ele envia o Seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. Agora vocês vão entender o porquê é chamado de Páscoa. Morte e ressurreição de Cristo. É uma passagem tremenda, porque muitos morrem para o mundo e nascem para Deus, nascem para Cristo. Começa uma nova vida com o Evangelho de Deus. É interessante essa mensagem, é interessante essa passagem, porque a Páscoa, ela tem um significado na minha vida e também tem um significado na sua vida. Porque Deus, Ele é bom demais o tempo todo. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Jesus, Ele sabe todas as coisas. É por isso que Jesus vem para nos salvar, para nos fortalecer. Porque realmente Ele nos ama. Ele está com a gente todos os dias. Creia e acredite. Essa passagem, essa mensagem, é uma mensagem maravilhosa. Porque a Páscoa hoje, ela faz sentido na minha vida e ela faz sentido na tua vida. Porque conhecemos um Deus, conhecemos Jesus, o Filho, conhecemos aquele que veio morrer por nós, para nos ajudar, para nos salvar.
para nos alimentar da palavra de Deus. Ele é a rocha, é o refúgio, é a alegria, porque Deus, Ele é bom demais o tempo todo. Então hoje, não vou esticar numa live muito longa não, vai ser uma live bem curta, porque o domingo é uma correria para mim, acredito que é uma correria para muita gente. E o domingo é um dia de ir para a casa de Deus, é um dia onde você vai se alegrar, é um dia onde você vai ficar feliz. A Páscoa é um dia excepcional. Aqueles que ganham presente, até aqueles que não ganham. Aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem. Porque futuramente todos vão conhecer a verdade. A palavra de Deus, ela é tão verdadeira que ela não vai ficar escondida aos olhos de ninguém. Um dia ela vai chegar para todos. A verdade vai chegar para todos. O surreal vai mostrar quem é o Deus verdadeiro de todos. Estamos aqui de passagem. Temos uma vida praticamente momentânea, porque do pó viremos, do pó retornaremos. É interessante. Então aqui no livro de Mateus, no capítulo 28, vamos estar falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Tem a ver com a Páscoa, a morte e a ressurreição. Vou falar um pouquinho da morte, porque ele foi morto, porque ele foi entregue. A vida inteira tentaram matar Jesus, desde quando ele era criança. Fizeram planos, procuraram ele, caçaram ele, não só ele, como os discípulos, aqueles que falavam do Evangelho de Deus. Eram mortos, eram perseguidos. Então eles praticamente, eu posso dizer, que eram tementes a Deus. Porque eles fugiam, mas ao mesmo tempo eles pregavam de Deus, pregavam do Evangelho. Eles tinham medo, mas eles faziam, porque eles tinham temor a Deus. Eles sabiam que aqui é momentâneo. Essas aflições, tribulações, tudo que há de ruim aqui é momentâneo. Porque chegará um dia que a pessoa irá encontrar com o Pai, glória a Deus. Irá para a glória. O nome estará no livro da vida. Então chegará um dia que isso aconteceria. Era por isso que eles falavam de Deus. Era por isso que eles falavam de Jesus. Porque todos eles acreditavam. E eles creiam nisso. E nós também temos que crer. Porque vivemos esse evangelho, buscamos a palavra de Deus, buscamos Deus. É muito interessante essa passagem. Porque a Páscoa tem um significado muito importante na vida do cristão. Até na vida daquela pessoa que não conhece, que ainda fica achando que o ovo da Páscoa é do coelho. Mas ainda, eu digo a vocês, essa mensagem, essa passagem é tão interessante, porque Jesus, ele foi morto, ele foi traído, ele foi negado pelo seu discípulo, foi abandonado. Tudo que aconteceu com ele, se você for começar a olhar essa mensagem, essa passagem, momentos muito tristes, mas teve momentos muito de alegria, porque as pessoas se converteram, as pessoas foram para o lado dele, porque o lado dele era a luz, o caminho é Jesus, a verdade e a vida. Essa passagem é muito interessante. Então ele foi morto, ele foi vendido por 30 moedas de prata, e ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, quem estava ali eram soldados guardando o buraco, a porta. Havia ali uma pedra na frente e a pedra se locomoveu. Houve um milagre de novamente, como ele sempre tinha falado: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E isso aconteceu. Aconteceu que até os soldados ficaram com medo. Ficaram com tanto medo que eles foram contar para o rei deles, o grande sacerdote, o grande rei. Foram contar os homens das leis, porque eles eram soldados. Eles foram pagos para ficar ali. Até mesmo foram pagos para mentir que Jesus foi roubado pelos discípulos, pelos seguidores. A mentira tem perna curta. Quem mente é filho do diabo. Quem mente está com o diabo. Quem mente não é luz. Então aconteceu com os homens das leis, deram dinheiro
para os soldados mentir que Jesus foi roubado pelos discípulos. O corpo foi roubado, mas na verdade ele tinha ressuscitado. Ele apareceu para Maria, ele apareceu para os discípulos, para vocês verem que a mensagem da palavra de Deus, ela é tão verdadeira, que ele apareceu para os discípulos, ele apareceu para a mãe. No começo, os discípulos não acreditaram em Maria, porque ela tinha falado que Jesus tinha ressuscitado. Eles não acreditaram. Ficaram com medo, ficaram nas dúvidas. E Jesus sempre tinha mencionado: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou voltar. E ele voltou com mais força ainda, porque as pessoas, quando viram que ele tinha ressuscitado, começaram a crer mais nele. Glória a Deus. E quantas pessoas crêem hoje que ele voltou, que ele ressuscitou, que ele faz morada na minha vida, na sua vida? Quantas pessoas Jesus tem ajudado? Quantas pessoas Jesus tem transformado? Quantas pessoas Jesus o libertou, o livrou da escravidão, das mesmices, dos vícios, das prostituição, daquilo que é mal, daquilo que é trevas, daquilo que é escuridão. Jesus tem livrado muita gente. Ele voltou mais firme, mais forte, porque as pessoas creram nele agora. Antes ficaram na dúvida: como que pode alguém morrer e ressuscitar? Conheceu uma história de filha de Jairo? Conheceu uma história de Lázaro? Eles morreram, mas voltaram. Porque Jesus, ele vem curando, ele vem transformando, ele vem moldando, ele vem multiplicando, ele vem trazendo as boas novas. É muita coisa para um homem fazer isso. É por isso que ele é o Filho de Deus. Porque ele tinha poder para tudo, poder para todas as coisas. Ele tinha sede, ele tinha fome. E assim foi no deserto. Ele foi tentado pelo diabo, mas ele venceu. Ele venceu e ainda colocaram o Deus dele à prova. O diabo falou: pula daqui que os anjos vão te segurar lá embaixo. O diabo é sujo. Além de ser sujo, ele usa o nome de Deus para destruir as pessoas. Pula daqui para baixo, que lá embaixo os anjos vão te segurar. Se ele tivesse pulado, ele teria morrido ou todo machucado. Mas ele usou de sabedoria. Ele jamais iria prostrar para o diabo, ajoelhar, porque ele sabia que tinha um Deus que era maior que tudo. Se ele era o filho, ele sabia do pai. Para vocês verem que a história é tão maravilhosa, que a ressurreição, a Páscoa, faz parte da morte e da ressurreição. Jesus é tão vivo quanto eu e você. A história dele vem comovendo milhões de pessoas. E as pessoas estão começando a crer. Até os budistas estão começando a crer. Muitos aí que não conhecem a palavra de Deus estão começando a crer, porque a palavra é verdadeira. Então aqui Jesus, praticamente, ele apareceu. Ele falou que iria até a Galileia para aparecer a todos os discípulos, porque eles não acreditavam. Eles ficaram tristes quando ele tinha morrido. Eles não pôde fazer nada por Cristo. Mas tudo isso era cumprimento da palavra de Deus. O que eles poderiam fazer? Não poderia fazer nada. Simplesmente continuar o que Jesus tinha começado. Livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Alguns versículos da palavra de Deus, onde Jesus ele vai ressuscitar. Onde vai aparecer para os discípulos, para Maria, para aqueles que crê. Por isso que é bom que a gente entenda e compreenda e esteja na caminhada cristã. Porque Deus, ele é bom demais o tempo todo. E o seu Filho é o melhor do mundo. O melhor e o maior influenciador de toda a história. É onde carrega multidões. O tema é a ressurreição de Jesus Cristo. Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor
desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Olha como que essa passagem é tão tremenda. Duas mulheres vão até naquele lugar onde estava Jesus. Elas duas jamais conseguiriam remover aquela pedra, porque era uma pedra muito pesada. Até mesmo os soldados não conseguiriam, porque eles eram dois. Eles colocaram aquela pedra ali tão pesada para 2, 3, 4, 5 ninguém mover. Era muito pesada. Precisaria mesmo um milagre do céu para arrancar aquela pedra dali. O que você pode esperar de Deus? Todos os tipos de milagres, todos os tipos de cura. O que é impossível vai se tornar possível agora. Glória a Deus, aleluia, amém. Porque Deus, Ele tem o poder para dar vida e tirar a vida. Deus tem o poder para mudar o mundo, mudar o homem. O que Deus faz, ninguém consegue fazer. É algo extraordinário. A palavra de Deus é tão verdadeira, tão viva, que Deus já tem feito milagre na minha vida e na sua vida. Glória a Deus, aleluia, amém. Deus é bom demais o tempo todo. Para vocês verem que aquela pedra, ela foi movida. Ela foi movida e aquelas mulheres foram ali. Observaram que não estava mais naquela porta. Elas viram que do céu veio algo extraordinário. Só poderia ser os anjos. Só poderia ser Deus. Porque Ele concedeu novamente que Jesus, Ele voltaria. Só que dessa vez, Ele voltaria para mostrar como o Evangelho é tão verdadeiro. Porque Ele teve oportunidade de pregar a palavra de Deus todo esse tempo. E pregou, e falou tudo. E tudo vem acontecendo dia após dias. E mesmo assim, muitas pessoas não acreditam. Mas ainda há de acontecer muita coisa ainda. E as coisas sendo mostradas, ser ouvidas aos olhos de todos. Todos verão a glória de Deus. Todos verão como Deus, Ele tem falado para todo mundo o que iria acontecer. Você quer o celular? Não, cadê aquele ovo de Páscoa? Eu tava fazendo um vídeo com ele. Tá? Vai fazer. Eu já fiz já. Obrigado. Então Jesus, Ele mostrou a importância de nós estarmos na caminhada dele. Ele mostrou. Então é tão interessante essa mensagem, essa passagem, porque Jesus, Ele faz algo extraordinário. Ele faz, porque Ele fez na minha vida e já fez na vida de vocês. Então aquela pedra, ela foi movida. Aqueles soldados, eles ficaram sem saber o que tinha acontecido. Mas eles também sabiam que tinha havido algo do céu. Então Maria Madalena e Maria já viram que o milagre já estava para acontecer. Algo extraordinário, como é do céu, aconteceu ali. As pessoas já sabiam que era Deus. Deus para transformar, Deus para modificar, Deus para fazer o Evangelho, que é a palavra mais pura e verdadeira, aos olhos de todos reconhecer como que Deus é bom demais o tempo todo. O seu filho pregou a vida inteira. O tempo que ele teve ali pregou, anunciou. As pessoas buscaram, as pessoas reconheceram, as pessoas levam o Evangelho até hoje, porque somos mensageiros de Deus. Somos mensageiros da palavra de Deus. Porque as pessoas precisam e necessitam ouvir. Porque a Bíblia realmente ela é toda a verdade. Ela é verdadeira demais. A televisão fala as coisas, aqui fala primeiro. Porque naquela época não tinha nem televisão e já falava de Jesus, já falava de Deus, já falava das profecias, falava de tudo. Tudo que iria acontecer e vinha acontecendo como se estivesse subindo uma escada, degraus em degraus. E eu digo a vocês, o cumprimento da palavra de Deus, ele vem se cumprindo. Tá chegando o dia. Não perca tempo. Tá chegando a hora. Não desanime. Quando chegar, como que você vai estar? Despreparado? Aí você não sobe. Jesus anuncia que quando ele viria, e ele vai vir, ele vai arrebatar a igreja no piscar de olhos. Se você não tiver conforme a palavra de Deus, você vai ficar. Ele não fala o dia, ele não fala a hora. Porque ele vai pegar todo mundo despreparado.
Aquele que está preparado, ele vai subir. Aquele que está despreparado, ele vai ficar. Tem que ver em qual lado você vai estar. Sobe, desce ou fica. 3 tipos de lugares onde as pessoas vão ficar. Ou é no céu, ou é aqui ou é no inferno. 3 coisas que pode acontecer. E vai acontecer. É inevitável. É inevitável. Por isso que não sabemos o dia e a hora. Até Jesus menciona isso. Fica vigilante. Fica vigiando. Porque a hora, quando chegar a acontecer, você vai saber. Porque você não vai estar mais aqui. Aquele que vive o evangelho. Aquele que lê a palavra. Aquele que faz da palavra a tua vida. A palavra de Deus. Então, realmente, esses que tem que ficar atento. Porque a mensagem fala assim que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Que mensagem da palavra de Deus. Olha só. Ele era parecido com um relâmpago. E as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado como tinha dito. Os guardas estavam com medo, estavam tremendo, porque aquilo que tinha acontecido era algo divino. Algo extraordinário, que as pessoas, quando vê, elas tremem. Elas tremem de medo. Os guardas ficaram assim, tremendo, porque eles jamais conseguiram ver aquilo. Aquilo que aconteceu era extraordinário. Glória a Deus, aleluia, amém. Porque as palavras de Deus, ela falava que o Messias seria ressuscitado. Jesus nasceria de novo, mas não em carne, em espírito. E os guardas ficavam assim, tremendo, pulando, porque aquilo ali era uma novidade. E eles estavam com medo. Estavam com medo. Mas o anjo falou para Maria: Jesus Cristo não está aqui. Ele já foi ressuscitado. Olha como que a mensagem e a palavra de Deus é tão linda, é tão verdadeira. O mestre já não está mais ali. E ele tinha falado todos os dias: chegará o meu dia, tá chegando o meu dia, tá chegando a minha hora, eu vou morrer, eu vou ser morto, eu vou ser vendido, eu vou ser negado, eu vou ser traído, eu vou ser abandonado, eu vou ser castigado pelas pessoas, aqueles que eu vim para salvar. E ainda nessa época, ele é castigado, Jesus, com blasfêmias, e as pessoas abandonam, mancha a imagem de Cristo. Para você ver que o tempo de antes, o tempo de hoje, não é diferente não. As pessoas ainda continuam ruins. As pessoas continuam as más. As pessoas abandonam Jesus todos os dias. Entra na caminhada, ele livra, ele abençoa, depois tem tudo, dá as costas para Cristo. O ser humano, ele é assim. Infelizmente, o ser humano, ele é assim. Infelizmente. Mas nós temos que ser diferente. Porque nós, hoje, vivemos esse evangelho. Conhecemos a Deus. Conhecemos a palavra. E dia após dia, Deus vem nos abençoando, nos fortalecendo. É importante que a gente fique na caminhada com Deus. É importante que a gente esteja com Ele, porque Ele é bom demais o tempo todo. Vamos continuar, porque essa mensagem da palavra de Deus já está acabando, está no fim. É tremenda. Olha só. Não tenha medo, sei que vocês estão procurando por Jesus, que foi crucificado na cruz, mas Ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele foi posto,
Agora vão depressa e digam aos discípulos deles o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Então os anjos já contou para Jesus o que tinha acontecido. Não, os anjos já tinham contado para Maria e Madalena o que tinha acontecido. Ele já não estava ali. Então, essa mensagem iria ser levada para os discípulos, que estavam muito tristes, que estavam com cabisbaixo, porque o seu mestre tinha morrido. Aliás, morrido, sendo morto pelas pessoas. Então eles não tinham mais força, porque Jesus passava energia, passava força, passava alegria. É o que Deus faz com nós. Nos passa alegria, nos passa energia, muda a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus fala, Jesus menciona isso, que nem só de pão viverá o homem. Você pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter carro, você pode ter o que for, você pode ter tudo, mas ainda falta uma coisa: Deus na vida, Deus habitando, Deus transformando. O amor de Deus, ele é assim, ele é completo, ele é completo. É muito interessante essa passagem, porque Deus, ele é bom demais, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, não importa a hora. Ele é maravilhoso, ele é espetacular e ele é fiel. Olha só, eles foram levar essa mensagem. E vocês acham que os discípulos acreditaram na mãe de Jesus? Vocês acham que os discípulos acreditaram em Maria? Eram duas Maria ali, Maria e Maria Madalena. Vocês acham que eles acreditaram? Não! Eles não acreditaram nela. E sabe por quê? Porque eles nem acreditaram em Cristo. Porque Jesus tinha falado que ele morreria e ele ressuscitaria. Se eles não creram nela, também não creram em Cristo. Não creram. Essa é uma pura verdade, uma realidade. Se Jesus mandou levar a mensagem, eles não acreditaram? Por que eles acreditariam antes? Jesus, quando estava andando sobre o mar, sobre o lago ali, eles viram de longe aquela tempestade e viram um homem sobre as águas. Eles pensaram que era um fantasma, não que fosse Jesus. Já tinham medo, eles eram muito medrosos. Eram medrosos até o ponto de não perguntar as coisas para Jesus. Para vocês verem como que é as coisas. E Jesus, ele viria. Ele iria a Galileia. A mensagem dos anjos chegou para Maria e Maria Madalena. Leve adiante essa mensagem, que eu estarei lá na Galileia. Só assim mesmo para os discípulos acordar, receber um chacoalho, como sacudir eles, para eles verem que a mensagem ela é verdadeira. Tudo isso precisaria que acontecesse. O evangelho ele é assim. Tudo precisa acontecer para os Tomé acreditar. As coisas têm que acontecer para os Tomé ver que Deus é verdadeiro. Precisa ser concluído, ser mostrado, precisamente, realmente, a guerra, a fome, as aflições, as tribulações, tudo que é ruim, realmente, precisa acontecer para as pessoas verem que a palavra de Deus, ela está sendo verdadeira, anunciada e pregada e falada, e as pessoas estão dormindo. Dormindo no barulho. Estão dormindo. Então as coisas têm que acontecer, porque é cumprimento da palavra de Deus. É cumprimento. Vamos continuar aqui. É isso que eu tinha a dizer a vocês. Já foi dito a mensagem. E ela vai chegar até eles quando eles veem Cristo. Parecia que todos eram Tomé. Não acreditaram. Mas Cristo apareceria para eles. Olha só. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muitos alegres, e correram para contar tudo isso aos discípulos. E de repente Jesus encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Então Jesus encontra com a mãe dele e encontra com Maria. Antes que ela chegasse,
aos discípulos. Olha como que é interessante. Já tinha aparecido os anjos para ela. Agora aparece Jesus diante delas. Olha como que a passagem, essa mensagem é tão linda, tão tremenda. Agora o mestre, realmente ele voltou. O mestre tinha falado a vida inteira que eu vou voltar. Creia em mim. Jesus é a esperança. Jesus é a salvação. Jesus é tudo de bom na minha vida e na sua vida, porque ele habita. A partir do momento que ele entra em você, no teu coração, você é transformado. Você já não é mais aquela pessoa que você era antes, aquela antiguidade. Você já é totalmente diferente. Essa mensagem é muito linda. É uma mensagem que, meu Deus do céu, é maravilhosa, porque Deus é bom demais o tempo todo. Glória a Deus. Aleluia, amém. Olha só. E ainda ele fala que a paz esteja com vocês. Que vocês estejam em paz. Porque hoje eu estou aqui. Ressuscitado. Como tinha falado no Evangelho e na Palavra de Deus. Demoraria 3 dias. Eu viria novamente. Estou aqui. E ele vai aparecer para os discípulos. Olha só. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Porque sabia que ele era o Filho de Deus. Principalmente a mãe. Porque a mãe sabia que Jesus, de onde ele tinha vindo. Ela principalmente. Porque foi ela que gerou o filho. Ela que cuidou. É tão tremenda essa passagem. Olha só. Então Jesus disse: não tenha medo. Vamos dizer aos meus irmãos para irem a Galileia. E eles me verão ali. Olha só. Jesus anuncia mais uma vez para Maria e Maria Madalena. Diz aos discípulos que eu estarei na Galileia. Eu vou até ali. Realmente isso iria acontecer, porque ele iria. Era cumprimento da palavra de Deus. Ele vai chegar lá. Ele vai até lá. E eles vão acreditar. Eles vão crer e eles vão acreditar. Essa passagem, ela é tão tremenda, tão linda, que meu Deus do céu. Olha só, a gente vai um pouquinho mais adiante aqui, porque eu vou falar um pouquinho dos soldados também. Vai chegar a parte deles. Então Jesus, ele anunciou que ele iria até lá, que ele estaria lá. E a mãe, praticamente, e a Maria ficaram felizes, ou adoraram Jesus Cristo. Olha só. Agora vem os boatos dos soldados. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Os soldados poderiam ficar ao lado de Cristo. Os soldados também eram comprados com dinheiro. Os soldados eram também aqueles que eram o cachorrinho do comandante, o cachorrinho do presidente, o cachorrinho do governador. Eles eram cachorrinho na coleiras, porque eles gostavam de dinheiro. Eles gostavam disso, porque eles já estavam também nas trevas. Eles mesmos mataram Jesus, ajudaram a matar. Eles gostavam disso, ó, dinheiro, faça-me rir. Eles gostavam. Então o dinheiro poderia comprar ele. Como o dinheiro vem comprando muita gente. Dinheiro compra as pessoas. É só você olhar a televisão. É só você olhar notícias. Como o dinheiro compra as coisas erradas. Dinheiro compra e as pessoas se vendem. E tem pessoas também que pregam da palavra de Deus, que gostam de dinheiro e se vende. Tem pessoas que estão na igreja e gostam de dinheiro e arranca tudo do irmão. Tem pessoas que estão na igreja, vende tudo por causa de dinheiro. Vende. Jesus é bom demais o tempo todo. O dinheiro faz as pessoas ficar malucas. É porque o diabo, o inimigo, já está trabalhando no coração delas. As trevas já estão habitando ali. Porque o dinheiro está falando mais alto. Judas, que era o discípulo, gostava de dinheiro, era o maior ladrão de bolsa. Ele vendeu Jesus. Para vocês verem o que o dinheiro faz.
é a raiz de tudo mal. Mas precisamos para sobreviver, pagar as contas. Se o dinheiro é de bem uso, é uma bênção de Deus. Mas quando ele não é o que eu acabei de falar. As pessoas se vendem por dinheiro. Então os soldados foram rapidamente contar o que tinha acontecido para o grande sacerdote. E o grande sacerdote, o que iria fazer? Comprar os soldados. O que eles sabem fazer. Vamos ler essa história aqui. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Sempre havia planos. Era plano para matar Jesus, era plano para caçar Jesus, era plano para machucar Jesus. Os planos era esse, porque eles tinham inveja de Cristo. Eles tinham inveja de Jesus. A inveja era tão grande que consumia eles por inteiro. Era muita inveja. Eram invejosos porque Jesus curava, transformava, restaurava, trazia as boas novas e multiplicava o pão. Tudo em nome de Deus. Não era nem em nome dele, em nome de Deus. A inveja comia solta aqui. Era muita raiva, muita inveja, muito ódio. Mesmo depois de morto, ele volta. Agora eles viram que realmente é o Filho de Deus. Como que um morto consegue voltar? Vamos ficar lendo aqui de novo, continuidade. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados. E ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Então eles foram vendidos. Eles foram comprados. Os soldados também naquela época eram comprados. E os soldados de hoje também são comprados. Todo mundo hoje é comprado para enganar o outro, para enganar a verdade. Hoje em dia as pessoas são compradas. O dinheiro compra tudo. Principalmente aqueles que estão nas trevas. E aqueles que estão na luz são corrompidos pela ganância, pelo material, pelo poder. É uma diferença que você olha assim e fala: antes e hoje é igual? Claro que é! Ainda compra as pessoas no dia de hoje. E compra muitas pessoas. Até aqueles que estão vivendo o evangelho. Porque cai querendo o faça-me rir. E vocês não terão nenhum problema. Olha só. Olha como que a mensagem é tão espetacular. Vamos convencê-lo do que foi isso que aconteceu. E vocês não terão nenhum problema. Eles iriam enganar o grande governador. Que foram roubados os corpos, eles dormiram, os discípulos tinham levado. É o que eles queriam. Eles não queriam falar que Jesus tinha ressuscitado. Porque o que ia acontecer se todos começassem a saber que ele tinha voltado Jesus? Todos iriam abandonar o rei. Os sacerdotes, ninguém iria dar ouvido. Mas mesmo assim, Jesus voltou, se retornou, e as pessoas também ainda abandonam ele, mesmo sabendo a verdade. As pessoas podem saber da verdade. Elas vão abandonar Cristo, porque está na mensagem da palavra de Deus. As pessoas podem saber toda a verdade, vendo aos olhos, ouvindo, vendo os milagres, e ainda vão abandonar Cristo, vão abandonar Deus, porque essa mensagem, ela fala isso. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Até aquele mesmo, nos dias que aconteceria as tribulações, as guerras, as aflições, que viria o anticristo, as pessoas seriam enganadas por eles. Até aquelas que vivem o evangelho. Confundiria a mente deles, mesclariam a Bíblia, e as pessoas abandonariam Cristo, abandonariam Deus, para estar com o anticristo falso. As pessoas são enganadas porque não lê a palavra de Deus e as escrituras. Elas querem o cozido, envenenado, o mastigado. O soldado pegaram o dinheiro
E fizeram o que o chefe dos sacerdotes tinha mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até os dias de hoje. Até hoje, eles não acreditam em Deus, nem em Jesus, nem em Messias. Não acreditam em nada. Eles falam que vai vir ainda. É o que eles falam, o que eles acham. Mas você sabe se Jesus ele veio na tua vida. Porque hoje você está mudado. Porque você hoje está sendo salvo. Porque você hoje é uma pessoa diferente. Porque você hoje não é como antes. Jesus já está habitando no teu coração, na tua vida. Ele é muito verdadeiro porque conhecemos a verdade sobre a Páscoa. Conhecemos a verdade sobre a palavra de Deus. Ninguém vai nos enganar, não. Ninguém não vai nos enganar porque a Páscoa, eu sei o que é. A morte e a ressurreição de Cristo. Sabemos o que é. E nós que somos de Deus, nós que vivemos o Evangelho, a Bíblia, sabemos a verdade. Se as pessoas aí fora querem saber a verdade ou não, se querem ficar com o coelho da Páscoa, que fiquem, é folclórico, total liberdade. Mas se querem ficar com Cristo, glória a Deus, aleluia, amém. Que o Senhor seja glorificado e louvado de manhã, de tarde, de noite, não importa a hora. Olha aqui. Jesus aparece aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galileia. E ao chegar ao monte que Jesus tinha indicado, enquanto viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse, tá vendo como eu falei na introdução? Eles tinham as suas dúvidas. Quando Maria e Maria Madalena contou para eles, nenhum deles tinha acreditado. Achavam que era mentira. Então, toda a mensagem da palavra de Deus que eles tinham pregado, parecia que foi em vão. Mas não foi em vão, não. Foi só um fortalecimento para eles verem aqui na parte final que tudo isso era cumprimento, era verdade, que precisaria ter acontecido para eles se fortalecer em Deus, para eles ficarem na caminhada, para eles continuarem, não desanimar, não desistir. Porque o propósito de Deus é assim. Aquelas coisas que acontecem com as pessoas, é só através de Deus que é manifestado, é preciso que aconteça. A glória de Deus, ela é verdadeira. E isso tem mostrado para muita gente como é verdade. Através de doenças, de curas, de milagres. A palavra é manifestada. O poder de Deus, ele chega de certa forma que você fica maravilhado. Porque Deus, ele é bom demais o tempo todo. Muito comercial nesse música de fundo aqui, meu Deus do céu. Uns 50 comercial. Então aqui, os discípulos ficaram em dúvidas ainda. Muitas dúvidas. Nem parece discípulos. O que eles parecem? Olha só. Deus me deu todo o poder, obrigado amor, no céu, na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu! Que mensagem da palavra de Deus! Olha! Agora Jesus anuncia novamente. Vá! Batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Batize aquelas pessoas. Ajude elas a sair das trevas para a luz. Agora vocês estão com o legado. Agora vocês estão com a verdade. Agora vocês sabem que eu sou a verdade e a vida. A salvação. O pão da vida eterna que é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que o Senhor seja glorificado, seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém novamente. Olha, tiveram essa oportunidade de ver Jesus novamente. Eles viram em carne. Agora viram em espírito e apareceu ali para eles. Jesus Cristo, como tu é bom demais o tempo todo com esses
discípulos, até aquele que te negou. Meu Deus. Ensina a obedecer tudo o que tem ordenado a vocês. E lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então Jesus, ele anuncia que ele está com a gente. Não importa aonde que você vai, ele vai estar com você. Principalmente se você é conhecedor da palavra de Deus. Vive o evangelho. Ele jamais abandonou a gente. Ele jamais esqueceu de nós. Agora ele anuncia aqui: batize as pessoas. Faça isso. Aqueles que obedecem a Deus, tudo que tem ordenado a vocês. Jesus, quando formou o discípulo, já era para isso. Para eles levar o evangelho, pregar a palavra, ensinar as pessoas. Isto é espetacular e maravilhoso. E no finalzinho aqui é tão lindo, é tão bonito, que ele fala assim: até o fim dos tempos, estou com vocês todos os dias. Glória a Deus, aleluia, amém. Que mensagem, que passagem da palavra de Deus. Para vocês verem que Jesus, ele é bom demais o tempo todo. Tá vendo como que as coisas? Ele aparece novamente. Os discípulos estavam em dúvidas. E agora acabou a dúvida. Porque o mestre, ele voltou. Ele voltou. A mensagem chegou. Eles ficaram felizes, maravilhados. A mãe, Maria Madalena, a outra Maria. Todos que conheciam Jesus ficaram felizes e maravilhados. Porque o mestre tinha falado que ele voltaria. Então o cumprimento da palavra de Deus se concretizaria. E foi concretizado. E agora, o que falta a você acreditar que a Páscoa não é do coelho, aquilo é folclórico. A Páscoa é o nascimento de Cristo, a morte e a ressurreição. Essa é a Páscoa que nós cristãos conhecemos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, se inscreve no meu canal lá no YouTube. Ativa o sininho para receber notificação, porque sempre tem vídeo Topzera da Galáxia. E tenha um dia especial. Hoje é domingo hoje. Hoje é domingo. É um dia maravilhoso. É um dia espetacular. Então, é aquele dia que você não pode deixar de ir à igreja. Passar em vão esse dia. Vai para a igreja. Vai aprender a palavra de Deus. Existem lugares que é pregado a sã doutrina. Pai, Filho e Espírito Santo. Para você aprender. Porque Deus, ele é bom demais o tempo todo. Não importa a hora, não importa o dia. Ele é maravilhoso, ele é espetacular e fiel. Ele é bom. Então, ótimo final de semana, sendo o nascimento e a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição. Então, fica na paz e espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve geral. Leva seus filhos para aprender os princípios de Deus. A todos que você ama. Aprender da palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Tchau, é nóis!